E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Nessa aula eu vou estar trazendo então algumas informações sobre o Excel, tá? A gente acessa o Microsoft 365, que eu mostrei na aula anterior, e aqui a gente tem a pasta de trabalho, tá? Vamos clicar nele para mostrar algumas informações. Apresentando um pouco sobre o Excel, ele é uma ferramenta poderosa para a gente poder organizar dados, fazer alguns cálculos e criar relatórios, tá? Ele é muito usado em empresas para diversas tarefas, como controle financeiro, organizar listas, criar gráficos, e eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos aqui, tá? Mostrando um pouco do layout, tá? A gente tem aqui em cima as colunas, que são letras A, B, C, D, letras alfabéticas. E na lateral a gente tem as linhas que a gente vai trabalhar, que são numéricos aqui, tá? Quando a gente se refere, por exemplo, a esses bloquinhos internos aqui, a gente chama de células. Cada um é uma célula. Então, muitas vezes a gente vai referenciar a célula L5. A gente segue aqui a linha L, toda essa coluna, e a gente vai até a 5. Essa seria a célula L5. Dando dois cliques em cima da célula, a gente abre o pontinho para digitar informações, como também funciona no Word. E também conseguimos colar, copiar informações bem parecidas com o Word, tá? Um exemplo de uso aqui de uma tabela que a gente chama, a gente pode colocar algumas informações aqui, inicialmente os títulos, vou colocar nome, produto, quantidade, valor unitário, tá? A gente selecionando aqui as colunas, a gente pode dar um duplo clique aqui nessa divisão, que a gente já formata de acordo com o tamanho do que está escrito, tá? Para não ficar cortando informações, certo? A gente pode também selecionar todas e colocar um padrão fixo para todas que a gente quer. Por exemplo, eu quero deixar esse tamanho aqui, todas vão ficar desse tamanho, certo? Também tem algumas funcionalidades muito parecidas com o Word, tá? Que a gente pode formatar, escolher a fonte que a gente quer, a gente pode aumentar o tamanho dela, colocar em negrito, colocar o texto itálico, tudo muito similar ao que a gente tinha no Word. Algumas coisas mudam, tá? E eu vou mostrando para vocês como trabalhar com elas, tá? Aqui então eu vou estar criando então como se fosse uma lista de exemplo, tá? O João e a Maria. A gente tem de produto aqui o caderno e a gente tem a caneta, quantidade 10, aqui embaixo vamos colocar a quantidade 20 e o valor unitário vamos colocar um valor simbólico aqui, tá? A gente também consegue identificar o que a gente quer, a gente consegue identificar também o formato de cada célula aqui no Excel, tá? Como por exemplo a coluna C, eu quero identificar que todos os números que entrarem aqui vão ser do tipo número, tá? A gente define, ele já puxa uma formatação diferente, tá? Aqui também, no valor unitário, eu quero selecionar toda ela, clicando em cima, e eu vou dar, neste caso, do tipo moeda. Ele já traz uma formatação do tipo moeda, tá? O valor inserido, se a gente der dois cliques em cima, a gente consegue ver que continua só os 5, mas a formatação é um pouco diferente. Aqui eu vou trazer um exemplo também de estilização das fórmulas, tá? A gente pode selecionar tudo que a gente quer e estilizar conforme a necessidade. Nesse caso eu vou estar colocando em negrito o título para diferenciar, vou estar selecionando todos os campos e vou estar centralizando eles. Aqui nessa opção alinhar, centralizar, para eles ficarem mais ajustados. E vou estar criando uma nova coluna aqui para trazer o valor total do estoque desse exemplo, tá? Vou estar fazendo a mesma coisa com esse, selecionando, colocando em negrito e centralizando. Nessa coluna eu quero que traga valores, então eu vou selecionar ela, vou colocar aqui no formato do número moeda. E aqui a gente pode trabalhar agora nas fórmulas. A gente utiliza aqui no Excel as fórmulas para nos ajudarem nos cálculos matemáticos. Por exemplo, eu quero trazer uma multiplicação aqui nesse caso, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou trazendo o valor total,
que é aqui o valor total, tá? Eu vou estar dizendo que o valor total é igual à quantidade da célula C2 vezes, que é o símbolo asterisco, o valor unitário da D2. Selecionando, eu dou um Enter e aqui ele trouxe o valor total, que está correto. Para a gente aplicar da mesma forma para os valores de baixo, que tudo que for C multiplicar por D, nesse sentido, a gente pode ter um pontinho aqui embaixo, a gente pode selecionar e arrastar para baixo. Ó, a gente traz o valor 50 também, que é referente a essa multiplicação. A gente consegue fazer vários cálculos aqui dentro, tanto multiplicação, divisão, tudo que for necessário no dia a dia. Como, por exemplo, eu quero aqui trazer o valor unitário novamente, eu posso vou fazer aqui, informar que o valor unitário é igual ao valor total dividido pela quantidade. Nesse caso aqui ele trouxe 5, que é exatamente o valor. A gente arrasta para baixo para descobrir o valor da linha de baixo. A gente também tem o valor 2,5 aqui. A gente também tem algumas fórmulas pré-prontas já no Excel, como por exemplo o valor de soma, tá? Ao invés de a gente ficar somando um por um aqui, eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou criar mais duas linhas aqui, copiando, Ctrl C e Ctrl V, colando, para mostrar uns exemplos. Tá? A gente tem, vamos colocar lápis, e a gente vai ter a borracha. A gente tem 10 também, vamos colocar 10. Aqui o valor a gente deixa R$2 e a borracha R$1, tá? Como um exemplo aqui para vocês. A gente quer somar para saber quantas quantidades, qual quantidade total de itens que a gente tem, tá? O que a gente vai fazer? Selecionar a célula, eu vou colocar um igual a soma, tá? Aqui a gente tem outras funções que a gente consegue usar para trazer as informações, mas nesse caso a gente vai usar soma e abrir parênteses. Aí ele vai estar pedindo um número, não necessariamente precisa ser mais de um número, mas a gente pode colocar uma lista de números com vários números. Nesse caso a gente seleciona C1, a gente pode colocar então 2 pontos e o último número que a gente deseja somar a quantidade, que nesse caso é o C5. E a gente fecha parênteses e dá o Enter. Então, ele trouxe a quantidade 50, tá? Outro jeito da gente fazer isso, a gente pode dar um del aqui, é colocar um igual soma, abre parênteses, selecionar tudo que a gente quiser somar e fechar parênteses. Também vai funcionar da mesma forma. Aqui em cima a gente mostra a soma, a fórmula que a gente aplicou, que se a gente for copiar e colar aqui do lado, vai ser diferente. Por quê? Porque ao invés de ele estar somando aqueles campos, ele está somando os campos de cima. Então ele entende que ele está se baseando, fixando pela própria coluna. Com o dia a dia vocês vão pegando mais, entendendo mais, podem customizar como acharem necessário, colocar algumas divisões, colocar imagens também aqui no inserir, a gente pode inserir tabelas, fórmulas, gráficos, né? Então a gente pode ir trabalhando conforme a necessidade, tá? Esses são tópicos um pouco mais avançados, mas eu acredito que mexendo um pouco vocês vão entendendo melhor como funcionam as coisas, tá? Vou trazer também aqui no finalzinho uns exemplos, tá? Quando a gente vai em Microsoft 365, a gente consegue ver aqui em criar alguns exemplos pré-prontos dos nossos aplicativos, tá? Aqui tem uns exemplos do Excel, vou clicar neste primeiro, ele vai trazer um molde de como tá lá e para a gente poder iniciar um projeto, alguma coisa que a gente precisa, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem estilizado os fundos, aqui eles têm os valores, e aí fica da criatividade de vocês utilizar como bem entenderem aqui o Excel, tá? Basicamente, de início é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir de novo que, se possível, vocês avaliem o vídeo no link da descrição que eu estou colocando, tá? O que vocês acharam dessas aulas, que vão ajudar bastante, né, nessa minha avaliação de como foi as aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.